Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, sabotadoras e sabotadores da expectativa alheia, a mais um episódio do Spoiler Questão. Um podcast onde a gente não tem problema em contar o final, porque afinal a vida já é um gigantesco spoiler. Sabe aquele livro bem distópico, aquela coisa bem alucinada? Com certeza a vida já te deu um spoiler. Exatamente. Eu sou o Breno Barata e estou aqui com meus grandes amigos Renato Alves e Sandro Borges, diretamente das mega estruturas do Estúdio 10,5, transmitida diretamente da região norte de Mordor, onde a chuva não chega, onde o sol não se atreve a dar as caras e onde a neblina consome o ambiente conforme o relógio que não respira avança rumo ao fim do mundo. Que lindo, cara! Sandro, meu amigo, você que está aqui pela primeira vez nas estruturas macabras do Estúdio 10,5, nós temos aqui um artefato chamado o Relógio do Fim do Mundo de ponteiro contínuo. Ele não para. Ele não para. Ele não respira. Ele não respira. E nós temos aqui uma cisma sobre a importância desse tipo de artefato. Meu amigo Sandro Borges, você que é um erudito, um homem da cultura, quais as suas opiniões sobre o Relógio do Fim do Mundo de ponteiro contínuo? Primeiramente, um olá a todos. Prazer estar aqui. Olhando para esse relógio, a minha única sensação é pressa. Parece que ele tá te empurrando o tempo todo. Ele é um contra-ansiolítico. Se alguém toma ansiolítico, não olhe para esse relógio. Ele fica te dizendo que você tá atrasado o tempo todo. Ele é muito bom para quem quer ser apressado de manhã cedo, mas concordo que ele não respira e que, portanto, ele é um apressador mor. Eu queria deixar registrado que tá 2-2 o placar, tá? Não perdemos a Esperança é sonho. Eu achei, Sandro, fez uma analogia que eu achei sensacional. É o relógio que quando você tá pra desarmar a bomba, o que acontece? Sabe aquele relógio que fica contando desesperadamente quando você tá vendo o filme pra bomba? Que o cara tá desarmando a bomba? É aquilo. Como se naquele relógio digital, aquele relógio que tem os milissegundos lá, que desacelera loucamente, a gente não consegue identificar o número lá. De fato, esse relógio é pra enlouquecer. Então você tá me dizendo aqui, eu só quero deixar as coisas em claro. Bicho, com esse relógio eu corto qualquer cabo. Ele acabou de dizer que este relógio impede detonações de bomba. Não, ele acabou. Ele acabou de dizer que se eu tô olhando pra um relógio desse que é na bomba, eu corto qualquer um ou todos ao mesmo tempo e explode essa porra. É isso. Cara, não tem mistério, eu só corto o vermelho, cara. Já avisei que vai dar merda isso. Partindo dessa premissa, né? O curso pra desarmador de bomba deve ser o curso mais fácil do mundo. É entrar na sala, olá, tudo bem? Cortem o vermelho. Vai embora, acabou, pronto. Simples Resolveu assim. o problema. Simples assim. Em 1953, Ray Bradbury, que tem nome de bombeiro americano de filme genérico do Nicolas Cage, publicou o livro Fahrenheit 451, uma obra referenciada nos trabalhos distópicos de Orwell e Huxley, entre outros, que alçou seu autor ao panteão dos pessimistas boçalmente competentes em suas previsões. Fahrenheit 451, na qual bombeiros são todos personagens bola de fogo daquele funk da Tati Quebra-Barraco, mostra uma corporação que, ao invés de apagar incêndios, os provoca ao incendiar livros considerados subversivos para a sociedade. Sandro, a pergunta mais importante do episódio, afinal, é 451 ou 451? Considerando que o livro faz referência à temperatura, né? E a escala de temperatura de Fahrenheit, seria 451. Mas a verdade é que popularizou o nome 451. Tanto que a gente tem uma revista que hoje é hospedada no site do Grupo Folha, uma revista sobre livros, chamada 451, fazendo referência clara à obra que a gente vai tratar aqui hoje. Meu amigo Renato, você tem alguma consideração sobre esta grande obra de Ray Bradbury? 451. Nós temos aqui certa cisma também. Além do Relógio do Fim do Mundo, aparentemente, temos aqui membros da bancada querendo falar 451 e membros da bancada querendo falar 451. O senhor, pelo visto, é do contra e quer falar 451. Pra mim, é como a figurinha da Xuxa. Tudo pode ser. Só basta acreditar.
é 451. E eu vou falar 451. Qual é o problema? Isso lembra um pouco aquela piada aquela autora que escreveu o livro Celsius 931. Aí eu pensei, não, é Ray Bradbury, que escreveu o livro Fahrenheit 451. Aí fica a conclusão. Aquela pessoa que errou em gênero, número e grau. Olha que legal! Cara, é o seguinte, eu gostei muito do livro. Eu acho que vai muito na pegada do que a gente tem aqui no Spoiler Questão. Eu lembro quando eu comecei a ler, eu parava e dizia assim, pô, isso aqui eu tô passando com conhecidos, eu tô passando com família. Eu gostei muito, me impactou bastante. Eu acho que ela é muito atual. Ela é de 1953, publicada, mas inclusive a própria introdução do Neil Gaiman já deixa claro ali que se alguém te disser que a obra é sobre tal coisa, tudo bem, pode acertar, mas se ela for só sobre aquilo, não vai estar tão correto. Então é possível extrair muita coisa dali. Eu gostei muito e, sinceramente, ela é bem atual. Fala um pouco mais sobre essa introdução do Gaiman, porque ele é um autor de importância para o nosso cenário cultural. Ele ainda está em atividade, escreveu coisas de muita importância, muita relevância, como Good Omens, como Deuses Americanos e Sandman. Ouvir falar o nome do Gaiman aqui me causa uma certa emoção. De verdade, pô. Eu adoro o trabalho do Gaiman. Cara, eu acho muito bacana quando ele vai colocando aquelas 3 perguntas, na verdade, né? Pra que se faça uma ficção científica, né? E se ao menos, e se isso continuar? E ele vai discorrendo, né? Sobre como o Bradbury faz isso na obra. Eu também acho muito interessante quando ele fala que, na verdade, uma obra futurista, uma obra distópica de futuro, não é propriamente sobre aquilo que vai acontecer, a possibilidade da gente criticar aquilo que tá no presente. E, assim, sensacional quando ele fecha dizendo que, apesar de se tratar de livros, óbvio que ele passa pelo aquilo que eu já falei em relação à obra ser aquilo que você também tira como conclusão, além daquilo que, obviamente, o autor traz pra ti, mas quando ele encerra dizendo que existem certos livros que, na verdade, seriam basicamente pessoas. Eu acho essa reflexão bem interessante, eu gostei bastante. O Gaiman, ele tem uma forma muito poética de se expressar. De verdade, eu gosto muito do Neil Gaiman. Podemos aqui trazer algumas obras dele. Eu acho que criar essa ponte entre um autor de 1953 e um autor atual de histórias em quadrinhos e obras em geral, né, também de literatura, como Neil Gaiman, já mostra a longevidade de Fahrenheit 451. Meu amigo Sandro, considerações sobre esta obra já clássica, já componente do panteão de distopias que a gente gosta tanto de acessar. Vamos começar logo com polêmica! Polêmica! Falo com tranquilidade. A obra, ela faz parte de uma tríade quase deificada de trilogias: Admirável Mundo Novo, 1984 e Fahrenheit. E aí eu já adianto que, apesar de achar uma obra brilhante, apesar de ter vários pontos no livro que são apaixonantes, e a gente vai conversar muito sobre eles aqui, apesar de identificar várias propostas de reflexão maravilhosas que o livro traz, e a gente vai tentar trazer isso aqui, ela pra mim é de longe a menos brilhante das 3. Eu já ia mencionar isso, cara. De 1984 e Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 parece ser a obra mais... eu ia falar pequena, mas isso não faz jus à obra. Ela é a obra mais contida. Eu queria tentar entender por quê. Na minha opinião, tem 2 motivos. O primeiro motivo é um motivo do tipo de obra ou da forma como ela é construída. E aí eu não acho que é desmérito, é só estilo. Então talvez seja a distopia menos distópica das 3. Parece muito isso mesmo. Então, assim, parece que não precisou inventar tanto, porque é um mundo mais próximo que o nosso. Mas também isso revela um brilhantismo, porque ao mesmo tempo ele conseguiu, sem mudar tantos elementos, trazer uma distopia, que ainda assim o é, e propor várias reflexões dentro disso sem perder a característica de que isso não é a nossa realidade, que é uma intenção do autor que escreve uma distopia, que é isso, que é nos espelhar um pouco, tirar a gente desse mundo, dizer esse mundo não é bem o que você vive, pra com isso facilitar a reflexão, porque quando a gente se vê muito envolvido naquilo, talvez a reflexão fique um pouco viciada, é a ideia da distopia. E o segundo motivo, que aí que eu acho que talvez fosse não um desmérito, mas uma oportunidade não aproveitada do autor, é que ela tem alguns momentos em que poderia haver mais desenvolvimento e não necessariamente há. Então, tanto que é uma distopia, ela tem 200 e poucas páginas, né? Não é um livro tão extenso. Por exemplo, a própria adolescente que faz a provocação, e a gente já vai entrar no livro em si, mas ela aparece pouco. Ela aparece pouco no livro. Ela é muito pontual,
ela só existe no livro para fazer provocações ao bombeiro, alguém. E ela poderia ser um pouco mais autônoma, ela poderia trazer provocações dela, ela poderia ser uma personagem que tivesse uma experiência e vivência própria no livro. E eu acho que ele perdeu essa oportunidade. Vou segurar essa informação porque ela é muito feliz sobre a questão da personagem adolescente, mas eu quero trazer aqui à baila o seguinte: Fahrenheit 451 foi o terceiro livro escrito dessa trilogia considerada a Santíssima Trindade, né, das distopias clássicas de 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Essa economicidade de Fahrenheit 451 sobre imaginar um futuro ou uma realidade, né, não tão diferente do que a gente vive, seria uma preguiça do autor ou seria uma maturidade, considerando que ele foi o terceiro a escrever uma obra distópica do que a gente entende hoje como essa Santíssima Trindade aí das obras distópicas? Eu acredito que ele estivesse procurando um ponto de equilíbrio. Estamos conjecturando aqui sobre a intenção do autor, tá? Mas imagine que se você se distancia numa distopia demais da sua realidade, talvez fique difícil para que aquele exercício de aplicar aquelas conclusões ou aquelas provocações feitas na distopia na minha realidade fiquem mais difícil porque fica muito distante. E se eu deixar ela apenas uma réplica da realidade, talvez não haja o afastamento necessário para haver um isolamento emocional e intelectual para que a distopia consiga, de fato, fazer essa provocação. Então, acho que ele estava buscando esse ponto de equilíbrio. E aí, cada leitor vai ter a oportunidade de fazer a sua análise se esse ponto de equilíbrio aconteceu, de fato. Ok, isso é um argumento válido. Realmente, a proximidade de uma obra distópica com que a gente vive no mundo real, ela consegue ser um pouco mais perturbadora. E a genialidade justamente está em tentar vender uma distopia que é tão próxima do que a gente vive no nosso mundo real. Inclusive, nós temos um nome para isso que é... Spoiler. Ele disse isso mesmo? Isso me lembra muito o primeiro Mad Max. São 4 filmes em que a coisa fica cada vez pior, mas ainda em 2021, que é o ano em que esse podcast está sendo gravado, em 2021 ainda o filme mais perturbador dessa quadrilogia é o primeiro. Ele é tão parecido com a nossa realidade e é tão desesperador ver que as coisas estão dando errado nesse filme, que a sociedade está indo para o buraco e ninguém consegue perceber e tá todo mundo de boaça. Tipo, você tem um policial ali como um justiceiro da estrada, você tem um oficial ao qual esse policial é subordinado, que trata as coisas muito parecidas com o oficial do personagem principal do Fahrenheit 451, e tá tudo bem. Isso é uma coisa assim que me desconcerta, sinceramente, porque é óbvio que aquela sociedade está errada, é óbvio que aquela sociedade está doente. Ela é quase uma doente terminal. Tanto é que no caso de Mad Max, você tem a confirmação da morte desse paciente no 2, no 3 e no 4. Você sabe que aquela sociedade ruiu. Você sabe que aquilo ali deu errado, porque todos os elementos estavam dados. E pra mim é perturbador que tudo estivesse desmontando ao redor de todo mundo e ninguém percebesse nada. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. Eu tenho essa impressão quando eu leio Fahrenheit 451. É um pouco diferente de Admirável Mundo Novo e 1984, que passa um pouco aquela impressão de aconteceu, cara. A cagada já aconteceu, essa é a nova configuração social e ela é brutal, ela é terrível e ela é desesperadora, mas você não estava participando disso, você não tem aquela impressão de, cara, eu poderia ter evitado se eu tivesse falado aquilo, sabe? E é por isso que pra mim, apesar de a gente saber que Fahrenheit 451 é uma obra, abre aspas, tá, gente, menor em comparação a Admirável Mundo Novo e 1984, é por isso que ela me perturba mais, sabe? E é por isso que eu fiz essa pergunta pra ti sobre esse livro. Mas é o seguinte, a obra é direta, a menina aparece no início, tá? Ela fica permeando a história inteira, ele fala dela no início, no meio, no final. Vocês querem mais o quê, porra? Eu só quero te dizer que essa pergunta ficou só no briefing. Tu tá contrariando Porra, era pra aparecer e dizer que torceu pro Flamengo, porra. Eu não vou voltar isso aí, cara. Porra, a obra é direta, meu irmão. Ele tá discutindo o briefing. A obra é direta, lê essa porra que tu vai ver o que a gente tá passando.
deixa a menina, ela morreu, porra! Pra você que tá escutando e não tá entendendo, no briefing eu tava falando sobre... Eu não vou cortar O quê, porra? Bora dar com essa porra desse podcast! Sandro, explica aí, cara. Eu vou pegar uma cerveja. Não, na verdade, no briefing... Não, acabei de descobrir que eu tenho uma cerveja. Pô, mano, fui eu que peguei pra ti, cara. Ok. Sandro, explica aí, cara, por favor. Na verdade, o que tá acontecendo é o seguinte... Eu tô preocupado com ela. Vocês viajaram aí, meu irmão. Porra. Fala de Mad Max, mano. Tem que falar da criança aí, Tá porra. louco, meu irmão. Não, pra você que não... porra. Pra você que não tá entendendo, no briefing a gente tava conversando aqui e eu falei que um dos pontos que eu achava que o livro poderia crescer além do que ele já é, e ele é muito bom, mas que ele tinha uma oportunidade que talvez não tenha sido totalmente aproveitada, que era a personagem da adolescente que faz a provocação ao bombeiro. Eu, ao ler o livro, senti falta da vida dela, da experiência dela, das realidades dela dentro do livro. Ela aparece muito como um acessório à história do protagonista. E eu gostaria de ver mais provocações dela. Ela, de certa forma, ali é meio filósofa, é meio artista. Ela teria a oportunidade de fazer provocações mais interessantes se fosse mais explorada. E como o livro não é muito grande, havia espaço para sem ficar cansativo de fazer isso, na minha opinião. O que vocês já viram que não é compatível com a do Renato. Ela apareceu, ela morreu. Pronto! O cara lembra dela. Ela tá do início, do meio, do fim. Ponto. Acabou. O Renato acabou de fazer jus ao nome do episódio. Falou que a menina morre no final. Não, peraí, ela morre no final? Na verdade, eu queria dizer que eu não consegui entender muito bem essa parte, porque no final ele pergunta se não foram as crianças que estavam andando de carro que mataram a menina. Até agora eu fiquei nessa dúvida. Porque aquele filho da puta do Barry disse que tinha matado ela. E como no final ele lembra, inclusive, na hora das bombas que caem na cidade, ele relembra da esposa e da menina. A menina aparece, inclusive, no final. A esposa dele, cara, pelo amor de Deus, cara, é uma personagem extremamente... Não fale de Mildred! Tô brincando. Vamos aproveitar essa provocação do Renato. Pô, tu vai cortando isso aí, viu? Não, mano, não vou cortar, não. Essa vai ficar. Eu tô no caralho Essa vai aqui. ficar. Mestre Sandro, pelo amor de Deus, coloque ordem na casa aí. Não, queria aproveitar a provocação que ele falou da personagem da esposa e aproveitar pra trazer a analogia do filme, né? A gente teve um filme gravado em 1966. Sim. Vai me fugir agora o nome do diretor. François Truffaut. Perfeito. No filme, ele propositalmente colocou a mesma atriz pra fazer a adolescente, que no filme não é uma adolescente, é uma professora de primário, pra ser compatível com a idade, e a esposa. E perguntado por que ele fez isso, ele esclarece que, na cabeça dele, as personagens no livro são espelhos. Elas são o antagonismo puro. E aí ele faz esse trocadilho usando a mesma atriz para fazer os papéis distintos. Tem diferença de cabelo e tal, mas assim, ele usa a mesma atriz propositalmente para deixar mais claro, era a perspectiva do diretor, esse antagonismo entre as personagens. Então, na cabeça dele, leitor daquele livro, era a adolescente e a esposa se antagonizam na perspectiva do escritor. Mas no fim do dia elas eram espelhos do personagem principal. E agora eu vou polemizar, mas é porque foi a impressão que me passou essa informação. Isso não é levemente sexista, cara? Acho que é levemente sexista, mas a gente tá falando de um livro de 52 que tu vais encontrar algum tipo de sexismo. Exatamente. A própria caracterização da esposa ali, de ficar em casa, preso o tempo todo e tal. Tu podes ter uma leitura sexista e acho que é difícil escapar de algum ponto pensando no momento que o livro foi escrito. Eu falo isso porque isso me lembra um pouco a esposa do personagem principal no Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é um dos pontos mais fracos do livro, que é a esposa do protagonista, que também é extremamente estereotipada, e isso parece ser uma constante, assim. Eu não quero polemizar, não quero entrar nesse mérito, a gente pode até gravar um episódio sobre isso, né, sobre a figura da mulher em obras consideradas clássicas. A gente tem, inclusive, material a rodo sobre isso, mas me dá um certo incômodo. E nesse ponto, essa personagem da adolescente, ela tinha um espaço muito maior para fazer um eco muito maior e melhor na história do que acabou sendo feito. Porque simplesmente ela é o paiol, ela é a pólvora, ela dá o start na detonação, mas depois isso fica a cargo do protagonista. E eu espero, inclusive, só a título de comentário, Fahrenheit 451 vai ser regravado. Vai ser regravada com Michael B. Jordan no papel principal. Então isso já me deu um alento. Porque é um ator muito bom, é um ator que está em evidência, é um ator negro que dá um ar mais século XXI para a obra.
Então eu espero que eles corrijam um pouco essa coisa do homem branco atormentado em obras de meados do século passado, porque já tá um pouco datado, assim, pra gente que acompanha um pouco mais certas obras, já tá um pouco datado. Grande mestre Breno, na verdade, quem falou agora foi o Breno de 2014, porque o filme já foi lançado, já tá disponível, foi gravado pela HBO e quem é assinante HBO já consegue assistir o filme. Amiga, não tem como te defender. Fica difícil. Então fica aqui a denúncia pra HBO que não me tornou assinante dela. Se quiser, inclusive, dar esses acessos pra gente, a gente aceita. Paga nós. Mas, ó, Será que vai rolar o primeiro merchan? já rolou. HBO Max, Não, você o primeiro publi, né? você que está chegando ao Brasil, por favor, spoiler que estão. Olha nós. Olha nós. Não, vamos lá. Primeiro, eu não quero correr o risco de parecer babaca aqui. Jamais o babaca... Olha, é o seguinte, o babaca desta mesa sou eu e eu não admito que qualquer pessoa aqui nesta bancada usurpe este meu papel. Por favor. É golpe. Eu quero dizer que eu fui enganado. Porque quando eu fui convidado, eu achei que só podia participar babaca. Então eu fui enganado. Ops. Na verdade, o que a gente já havia conversado, eu entendo perfeitamente a questão daquilo que seria talvez mais adequado. Mas assim, o que eu trago pra gente discutir um pouquinho é que quando eu olho pra Clarice, o que eu entendo na verdade é que ela permeia o livro inteiro. São duas personagens, na minha concepção, que são muito fortes no livro, que é a Clarice e a Mildred, que é a esposa dele, que condicionam toda e qualquer ação dele durante o livro inteiro, em várias partes. Ele se preocupa especificamente com elas, ele tira conclusões e pergunta a respeito delas. Vamos falar da Clarice especificamente. É óbvio que ela dá ali o start e depois a notícia que ela desaparece, e mais tarde ele vai também preocupado com isso perguntar pro chefe dos bombeiros, o Barry, e ele vai dizer que ela morreu. Mas assim, na minha leitura da obra, eu encaro o Fahrenheit 451 como uma descrição em vários aspectos de uma sociedade que está muito ruim, dominada por um estado ou algo parecido, em que pese a cena principal do chefe dos bombeiros ele falar que não houve uma necessidade de um decreto estatal, coisa parecida, mas a Clarice, ela deixa claro, tanto no início quanto no decorrer da obra, que, por exemplo, o sistema educacional naquela sociedade é condicionado à formação daquele tipo de indivíduo. Ela deixa claro ali no início que ela era chamada antissocial, porque ela queria saber muito mais o porquê do que o como. Ela queria saber muito mais o conteúdo do que a forma. E isso permeia a obra inteira. Inclusive, nas cenas-chave, ele se refere a ela, ele pergunta, ele quer saber o que aconteceu com ela. Isso é no meio, isso é no final, novamente. E aqui estamos falando no spoiler questão. Então vai tomar spoiler. No final, ele se preocupa com ela quando a cidade é destruída. E ele, inclusive, já sabia que ela estava morta. Mas as duas pessoas em quem ele pensa são Mildred e Clarice. Então, assim, eu sinceramente acho, falando especificamente da Clarice, que ela está presente na obra inteira. Eu acho que ela condiciona, assim, ela dá o start, ela é a pólvora que faz ali o gatilho inicial pro Montag começar a questionar as coisas, isso é um fato. Eu também concordo que seria bem interessante que ela permanecesse ali, ou que se tivesse uma exploração maior. Mas ela também traz certas condicionantes, ou na verdade ela traz todo o contexto em que ele se questiona na sociedade em que vive, sempre pensando nela e trazendo ela de volta pra história. Sobre a Mildred especificamente, ela pra mim é tão forte porque ela é o retrato da sociedade em que ele vive. A primeira cena de grande impacto é a tentativa de suicídio. Ela tenta se matar, tomando ali uns comprimidos. Dose segura de crack. Não sei se pra dormir, enfim. Ela toma vários comprimidos, o Gui chega na casa dele. E assim, a partir dali já começa pra mim o detalhamento, o retrato do que é a sociedade onde ele tá vivendo. Isso é verdade. Porque vão chegar dois caras, não médicos, são supostamente técnicos, que fazem aquilo com uma rotina muito grande para introduzir ali algum equipamento de lavagem estomacal ou algo parecido. E vão dizer pra ele que aquilo é muito normal, que inclusive já tem outros chamados, a demanda é muito grande, enfim, tratam aquilo como uma coisa extremamente corriqueira. Ela, ao longo da obra toda, vai deixar bem claro a questão que também, na minha concepção, retrata uma sociedade vazia, uma sociedade muito superficial, que quando se encontra consigo mesmo, se mata ou tenta se matar, mas depois sequer lembra disso, fazendo essa ressalva de que eu entendo perfeitamente que talvez fosse mais interessante, ou talvez contribuísse mais, ou como o Sandro bem falou, talvez uma perda de oportunidade para uma personagem mais presente, mais complexa, mas eu particularmente acho que tanto uma quanto a outra permeiam a história inteira. Na verdade, elas condicionam a história. O Montag, na verdade, em todas as cenas essenciais para a história, ele é condicionado, ele lembra, ou ele fala, ou ele... Enfim, isso faz um link, inclusive, com aquilo que o Gaiman coloca na introdução, que a história é sobre aquilo que você
se descobrirá em suas páginas. Ela é muito mais do que aquilo que alguém te disse, ou aquilo que alguém falou. Qualquer história, ou especificamente uma obra desse tamanho, é aquilo que cada um de nós vai concluir a respeito dela. Ok, eu entendo, mas Teela, eu quero falar sobre Teela. Estão regravando He-Man, o que mostra uma mudança de compreensão sobre quem são as pessoas envolvidas em determinada jornada do herói ou da heroína, que é isso que eu quero abordar. A pergunta é, considerando que estamos revendo essas importâncias de figuras femininas em histórias clássicas, as figuras femininas não deveriam ter maior importância, considerando que essas releituras mostram que os personagens principais, eles são tão simplesmente homens comuns interagindo com mulheres, talvez comuns também, mas que isso deveria ser efetivamente evidenciado? Sandro. Vamos lá. Sim, a gente quando olha para uma obra que foi escrita em 1950 ou na década de 20, como é o caso de Admirável Mundo Novo, enfim, quando a gente olha para uma obra antiga, a gente tem que entender que ela vai refletir o determinado contexto daquela sociedade. A gente sim tem que reconhecer que existiam contextos e que não necessariamente aqueles contextos eram bons. A gente não tem que achar certo os personagens femininos terem menos espaço, por assim dizer, em muitas dessas obras. Mas a gente tem que reconhecer que aquela era a realidade e que dentro daquele contexto fazia algum sentido e que a gente não precisa desprezar todo o conteúdo da obra em função daquela característica específica. No caso do livro que a gente está tratando, eu reconheço isso e a falta que eu senti foi menos dessa caracterização e mais da exploração de uma independência de história da Clarice como uma perda de oportunidade mesmo, como a gente chama em economia, né? É custo de oportunidade. O livro poderia ser tudo que ele é e mais algumas páginas com um pouco da história da Clarice. É só isso. Mas, sim, é necessária essa releitura e eu acho que as histórias, os contextos e a produção artística atual, ela já vem reconhecendo esses papéis diferenciados. E eu acho que essas vozes diferenciadas já estão sendo representadas. A gente havia falado antes, inclusive, digamos assim, internamente, sobre a questão do selo da época, que essas obras acabam trazendo e voltando ali o que... primeiro, a questão da perda de oportunidade. Apesar de eu achar, honestamente, que as duas personagens permeiam o livro inteiro e condicionam tudo, eu concordo com o Sandro. Talvez a gente pudesse ter ali uma abordagem diferente. Essa perda de oportunidade, eu acho que ela é bem definida pelo Sandro. E quando tu, Breno, trazes a questão do He-Man... eu lembro de assistir esse desenho quando era moleque e, assim, já ali entender que quem mandava naquilo ali, quem sustentava aquilo ali era a Teela. Meu irmão, assim, se não fosse ela, era mais ou menos assim, era como se o contexto apostasse no que o Adam ia ser, com a certeza absoluta de que tinha alguém que ia garantir a coisa toda, que era ela. Sim. Eu olhava aquilo e dizia assim, pô, meu irmão, ainda bem que ela tá lá, porque senão, puta que pariu, ia ser o fim de tudo. Na minha cabeça, ela sempre teve esse papel principal. Agora é óbvio, não adianta a gente somente contar em termos de participação ou de voz ativa naquilo que uma interpretação subjetiva pode ser, né? Vamos falar sobre o meio da história, esta coisa maravilhosa chamada Fahrenheit 451. Renato. 451. Renato. 451. Renato. É indignação aí que eu deixo aí pra gente... Tá certa a indignação. Tem que se indignar mesmo. O meio da obra, como acho que a maioria percebe, a gente tem uma sociedade distópica onde bombeiros queimam livros. Bombeiros não apagam mais incêndios, as casas não pegam mais fogo. Sandro, o que tu acha, cara? O que isso quer dizer, esse futuro distópico com uma instituição especificamente designada para queimar livros? A gente tem que lembrar que a obra é escrita em 52, publicada em 53, e que, alguns anos antes, a queima de livros era uma das políticas utilizadas pelo nazismo. Então, assim, a referência que ele tem é uma realidade próxima. À margem disso, a gente também tem que considerar o que significa livro, né? O que está sendo queimado quando eu jogo um livro? É queima de conhecimento. Na prática, o que ele quer dizer é assim, estão queimando conhecimento. E na sociedade em que ele constrói, uma das características é a pouca disponibilidade para sentir dor, a gente tem que se perguntar o quanto esse conhecimento traz dor, o quanto esse conhecimento simboliza a dor.
E a gente tem que lembrar também que dentro do contexto do livro, os bombeiros não fazem aquilo contra a vontade popular. Na verdade, aquele comportamento foi normalizado e aquilo se tornou o principal. Ou seja, todo mundo achava normal queimar livros. Aquilo passou a ser o que deveria ser. Na cena principal, uma das cenas principais, em que o comandante do Corpo de Bombeiros conversa com o Montag e fala que tudo surgiu de uma forma natural, e ele citaria algumas situações, como massificação de comportamento, atuação de minorias e tudo mais. Relendo a obra, eu tive a impressão que aquilo não era tão natural. Quando a gente vai lá no início e a Clarice fala sobre o sistema educacional em que ela não se adequava, porque seria antissocial. Ao longo da obra, o próprio chefe dos bombeiros também fala que eles têm um sistema educacional que quer cada vez mais pegar as crianças mais jovens. A idade na época era 1 ano de idade para estar no colégio. Depois uma outra personagem, que é uma amiga deles, uma amiga da Mildred, uma amiga que vai em um determinado ponto ou fazer um determinado evento na casa deles, fala assim, ter filhos não tem problema, eles passam 9 dias no colégio e em casa. Me dá a impressão, isso numa segunda leitura, honestamente, que naquela cena principal onde o chefe dos bombeiros diz que aquilo foi de forma natural, pra mim parece muito mais um subterfúgio. Quando a gente olha o todo, existia sim um Estado por trás para determinar sistema educacional, para que essas pessoas fossem fabricadas dessa determinada forma, inclusive com instituições como os bombeiros para permanecer com as pessoas, digamos assim, bitoladas, limitadas naquele ponto. Concordo plenamente contigo. O livro, ele retrata um pedaço daquela história. Quando ele começa a descrever aquela sociedade, aquilo já está normalizado a partir de forças anteriores. Quando eu falo normalizado, é porque aquilo já se estabeleceu como normal, como comum naquela sociedade, e ele não deixa claro como aquilo chegou lá. Perfeito. Então, toda normalidade ela é construída. Ela pode ser construída deliberadamente ou ela pode ser construída aleatoriamente, mas ela é construída de alguma forma. E aí parece que é deliberadamente, parece que tem forças que conduzem para aquilo. Me permite? Pois não. Tem várias leituras que a gente tem hoje em dia, e Engenheiros do Caos e Algoritmo de Destruição em Massa, são duas obras que caminham um pouquinho nesse sentido, que a gente tem construções de realidades específicas para pessoas específicas nessas redes sociais. Eu não vou lembrar o nome, mas inclusive eu lembro de um podcast onde a pessoa que estava falando, ela chega a dizer que a construção da realidade hoje em dia, ela não precisa necessariamente da realidade que a gente vive. Dentro da rede social, ela pode ser filtrada pelo prazer, que é o básico do livro, é o cerne do que o capitão dos bombeiros, o chefe dos bombeiros diz, que eles eram os garotos da alegria, eles queimavam os livros para que ninguém ficasse preocupado com ideias distorcidas ou ideias paradoxais e todo mundo sempre ficasse feliz. Então, nesse podcast diziam exatamente isso, que quando você entra ali e você tá dentro da tua bolha, que você tem ideias que reverberam aquilo que você acha e você não precisa sair para outro canto. Então, assim, você basicamente tem um cenário formado, um cenário posto em que você vive ali pelo e por prazer. Isso me tocou assim na hora. Quando eu tava relendo essa parte, como eu tô bem explanado agora, tudo também tem um pressuposto. Hoje em dia, será que essas redes sociais, naquilo que a gente vê, não nos condicionam, ou a maioria de nós, para que, sem espírito crítico, sem leitura de livros ou com livros queimados, a gente não fique nessa realidade distópica? Exatamente. É o link com a ideia do livro. Quando ele linka que conhecimento gera dor, bons livros provocam raciocínio e bom raciocínio provoca desconforto. Porque você primeiro tem que cogitar que o que você já sabia estava errado, ou que pode não estar tão certo. Esse desconforto que é evitado com a queima de livros. E isso gera normalização. Se você não se cogita, se você não se questiona, se você não se pergunta, a tendência é repetição continuada de comportamento. Ponto. E aí dá pra fazer um link legal com um conceito de Foucault, que é biopoder. Não sei precisamente se o conceito é originalmente de Foucault, mas eu conheço através dele, né? Porra, então não fala. Antigamente, se você pegar século XVIII, XVII, o poder é exercido através da coação pela não morte. Ou seja, ou você faz, ou eu vou lá e te mato. Eu invado o seu país e mato, eu tomo a sua casa e mato. Enfim, o poder era exercido pelo medo da morte. E com o passar do tempo, se perdeu essa necessidade porque é um exercício de poder mais forte, mais violento, mais fácil de ser julgado como errado e mais custoso. E eu passo a exercer o poder através da limitação que eu causo no exercício de vida que você tem. Então, assim, se eu controlo o que você aprende, se eu controlo o que você come, se eu controlo o que você assiste, eu te controlo tão forte quanto eu te controlasse com ameaça de vida ou de morte. Primeiro, a ideia inicial desse biopoder era o controle ao saneamento básico, a alimentação, a deslocamento. Eu tinha um poder de controle. Com a era da informação, esse poder de controle aumenta mais, porque eu consigo controlar o que você assiste, o que você deixa de ver. Bem, por que então esse livro já começa a fazer tanto sentido no nosso contexto?
Porque ao queimar livros, eu na prática estou controlando o que você aprende, ou o seu potencial de aprendizado. Quando a gente vê no livro também toda uma estruturação de escola, com determinado padrão, com encurtamento do que é ensinado nas escolas, eu estou controlando ali o conhecimento. Então, ao queimar livros, eu estou controlando o conhecimento e, porventura, te esvaziando. Por isso, o maior índice de depressão, por isso, as maiores insatisfações, mas também por isso, a maior normalização de procedimentos. Queimar livros ali é, sob uma determinada perspectiva, e podem ter várias, restrição de conhecimento e exercício de poder. É exercício do que você vai aprender. Se eu limito o que você aprende, eu limito o que você faz. Eu limito o teu poder de participação na vida política, eu limito o teu poder de profissão, eu limito o teu poder de contestação. Você vira o que eu quiser que você vire. Tudo isso que tu falaste, Sandro, tá no discurso do comandante dos bombeiros, o Barry. Ele fala justamente isso, olha, quer um cara feliz, não dá duas opções em termos políticos, dá só isso aqui. Ele inclusive fala o seguinte, olha, a gente tem que entupir de fatos superficiais, que essas pessoas se sintam inteligentes por saber a superfície, digamos assim, mas não descer no conteúdo. Cara, isso é tão internet. Isso é nossos grupos de zap. Então assim, esse controle, é por isso que eu, quando li a obra, na verdade, reli, respeitando totalmente quem pensa em contrário, passei a acreditar que aquele discurso de que se chega àquele ponto da sociedade por um comportamento normal da própria sociedade, pra mim é balela. Na verdade, existe ali alguém, ou alguma força, ou algo, que condiciona tudo e nos limita, ou limita eles, no caso, a aprender ou a ter qualquer tipo de experiência diferente, que não pode ter, óbvio, né? Porque assim, eles não queimam apenas livros, eles matam pessoas. Tanto que a gente estava falando no início do episódio sobre a Clarice e o chefe dos bombeiros, ele deixa claro, não encontramos livros, tínhamos várias denúncias, mas nunca encontramos livros. Mas o comportamento era diferente. E essas pessoas, você não sabe o quanto convívio familiar pode destruir aquilo que a gente constrói na escola. Então assim, eu custo a crer depois dessa leitura, e respeito quem pensa em contrário, que aquela coisa foi natural. Inclusive porque a gente tem, ao longo do desenvolvimento da obra, sempre a noção de que vai acontecer uma guerra. Inclusive o comandante dos bombeiros também deixa claro, você não tem por que dizer pro cara que você vai fazer isso, aquilo, que vai ter uma guerra ou não. O cara não tem que preocupar com isso. Inclusive, se você tem um governo autoritário, despótico, quem tem que se preocupar com isso? Você não tem que dar essa informação. E aí eu quero puxar um negócio óbvio e polêmico ao mesmo tempo. George Orwell, Aldous Huxley e Ray Bradbury. Você não tem a impressão, Renato, que o nosso âncora fica ensaiando na frente do espelho essa... Mestre, Ele é devagar, Rogerinho. Mas a questão é a seguinte, na nossa atual conjuntura, esses nossos grandes referenciais de distopia, eles não parecem óbvios demais para nossa realidade? Spoiler que estão. Bom, cara, eu vou te falar, experiência óbvia minha é ler uma obra dessa e achar que eu já vi o que tinha acontecido. Eu acho isso muito atual. Eu acho que a gente vive num tempo em que essas coisas fazem sentido e isso me assusta. O que tu acha, Sandro? Eu sempre me pergunto o quanto de antecipação isso de fato é. Essas distopias trazem, de fato, exercícios de antecipação e algumas trazem bastante nos costumes e em algumas características tecnológicas que foram agrupadas. Mas o quanto há de extrema sensibilidade nesses autores para captar movimentos de forças políticas que já existiam e que, na verdade, elas vão só se aprimorando no mecanismo. Mas assim, a gente acabou de falar, quando ele falou em queima de livro, já tinha acontecido 10 anos antes. Quando a gente fala em manipulação de discurso, se você vai tentar estudar qualquer déspota, qualquer tirano, qualquer ditador, isso já sempre foi uma marca. O que a tecnologia está fazendo é só ferramentando, instrumentalizando de forma mais efetiva, só está dando mais eficiência ao processo, só está facilitando o processo. Mas se você pensar versão de realidade, você vai ler a história de Napoleão, já existia. Você vai pensar, ele antecipou uma negativa de conhecimento. 10 anos antes, na guerra, estavam queimando livros, já tinha negativa de conhecimento. Se você vai pensar que tem estrutura que toma a educação para direcionar para determinado rumo. Vai estudar o que era OSPB, né? Orientação Social. Não vou lembrar mais a sigla, mas é o Educação Moral e Cívica, Educação MS, Moral pronto. e Cívica. Vai ver o que tinha no conteúdo e ver se já não tinha direcionamento de educação. Ou seja, no fundo, eu não acho que propriamente eles
eles tenham tanto poder de antecipação. O que eu acho é que eles são mais sensíveis para perceber movimentos e forças que existem dentro da realidade deles e, claro, fazer um exercício de deslocamento, de majoração, transformar um pouquinho para que não seja uma crítica tão direta, mas que permita essa autocrítica. Eu acho que a beleza desses grandes autores é que eles não estão propriamente falando do futuro, mas é a sensibilidade muito aguçada deles, falando de um presente que já existe, forças e instrumentos que já estão disponíveis, que eles já vivenciaram ou já viram acontecer, e colocam isso em outro patamar que nos permite olhar para isso e fazer uma crítica. Agora sim, o que talvez seja preocupante é que alguém tenha escrito em 1950 instrumentos desse tipo e que eles ainda existam hoje. E que hoje eles estejam mais fortes ainda. E que a gente não consiga identificá-lo tão claramente ou que não seja um conceito social tão simples para que a maioria, a massa, esteja identificando isso, esteja apropriando isso. E aí é uma discussão de como a nossa educação está funcionando para de fato despertar cidadãos ou ela está funcionando para fazer operadores. Eu sempre digo, a gente não tem educação, a gente tem instrução. Instrução é direcionar todo o teu arquétipo socioeducacional para formar profissionais e não para formar pensadores. Então você entra numa escola, no maternal, já com a perspectiva de que profissão você vai ter e não quando você vai conseguir pensar. Talvez a maior provocação que um livro desse traga é o que a nossa educação está fazendo com a gente. Porque a gente não é educado, a gente é instruído, que a gente saiba fazer uma profissão no final. E não pode, não deve e não deveria ser só isso. Renato, meu amigo, descreva suas impressões sobre qualquer coisa aqui de Faça Feliz. Mais genérico impossível. Mas vamos que vamos. Sandro, o editor agradece. Que mais? Sandro, eu entendo perfeitamente essa questão da sensibilidade do autor em relação àquilo que vai vir, mas uma coisa que me assusta muito, e por isso a gente tá nos spoiler que estão. O que ele disse? É o seguinte, cara, quando eu penso nisso, que esse autor lá em 53 poderia ter essa sensibilidade de ver algo relacionado a um sistema autoritário, a um Estado mais forte ou algo parecido para essa dominação, que eu concordo plenamente com tudo que tu falaste. Será que é possível a gente falar a mesma coisa para aquilo que me assusta nos dias de hoje, em que a gente basicamente tem essa limitação ou segmentação de realidade por bolha ou qualquer nome que se queira dar, causado pelas redes sociais, que são empresas privadas e, óbvio, elas podem estar a serviço de uma esfera política ou outra, inclusive aproveitando-se dessa deficiência educacional. Eu trago inclusive aqui a referência do Privacidade Hackeada, que tem no Netflix, em que a Cambridge Analytica condicionou um processo eleitoral de determinado país da América Central, que eu não me recordo agora, para que a determinação de comportamento não fosse votar ou deixar de votar em A ou B, e sim não comparecer às urnas. Ou seja, a realidade basicamente para aquelas pessoas era condicionada àquilo de acharem que era um tipo de movimento ou algo parecido para que não comparecessem às urnas. Então assim, essa segmentação, esse controle, será que era possível eles verem isso desde aquela época? Eu acho que a genialidade do autor está em perceber a premissa estabelecida. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Então, a premissa estabelecida é: vamos direcionar pensamento, comportamento, atitude. Vamos ter controle. Se eu vou usar o controle por narrativa, se eu depois, com o estabelecimento da educação formal, instituições de ensino, eu vou usar isso como estrutura para estabelecer controle. Se eu chego à internet e as redes sociais são novas ferramentas e eu vou utilizar toda a massa de dados que são gerados a partir daí para estabelecer controle, é ferramental. A verdade é, existem formas de controle e existe movimento para estabelecer controle. A forma como esse controle se dá vai depender de cada era. Tem a marca daquela era. Então, se nós estamos na sociedade da informação, é com os dados e com rede social. E por isso, quando a gente pega queimar livros dentro do Fahrenheit 451... 451... queimar livros hoje é quando eu te deixo dentro de uma bolha, recebendo manchete via WhatsApp. Inclusive, já tem sites que são especializados em formar a página apenas com a manchete, porque eles já sabem que sequer se clica no link para ler o conteúdo. Então, em muitos casos, sequer existe conteúdo, é só uma manchete. E eu construo todo o teu modelo de pensamento e crenças a partir de fotos e manchetes. Isso é queimar livro hoje. Isso é como eu impeço que você adquira conhecimento de forma relevante. Contextualizar o livro hoje, a nossa fogueira é a rede social. Mas não porque a rede social seja ruim como ela é a forma como eu estou usando a rede social, ou melhor, e mais duro de se ouvir, é como a rede social está me usando como consumidor. Se algo é de graça, se algum produto é de graça, o produto é você.
Mas partindo para os finalmentes e completamente cientes de que nós estamos relativamente fudidos, sabe que você é muito petulante. Meu amigo Renato, meu amigo Sandro, falamos aqui hoje sobre Fahrenheit 451 ou 451. Só basta acreditar. Considerações finais sobre este segundo episódio do nosso podcast? A gente falou bastante ali sobre o meio da obra, né? Já o final, eu particularmente acho bem interessante quando ele consegue fugir de quem os persegue. Ele encontra os homens-livro. Acho que esse é um ponto importante da gente lembrar. O final do livro, né? Ninguém se importa. Fica pra próxima. Petulante. Manual de como estragar esperanças. Com Breno Barato. Então ele encontra esses homens-livro que eram pessoas que decoravam as obras e que guardavam elas. A parte grande referência para livro de Eli, né? Exato, sim, sim. Já spoileando o livro de Eli também, né? Porque esse spoiler é lá do final. E aí eu vou contradizer nosso editor, diretor, apresentador. Que mais? Estagiário também. O Montag, quando encontra esses homens-livro, e ele acaba se tornando um deles, pelo menos em parte, porque os homens-livro seriam aqueles que lembram de ou uma obra ou parte dela, que já não existem mais de forma física porque os bombeiros acabaram com elas. Alguém teria que lembrar desse conhecimento. Quando a cidade em que ele morava é atacada e tudo explode, ao contrário de irem se afastando, onde a ideia era inicialmente ganhar pelo cansaço e esperar até que um momento acontecesse, eles resolvem voltar para a cidade e, digamos assim, resolvem dar esperança a nós. Porque eles retornam primeiro tentando colocar para todos a noção de que eles têm que ser menos do que o próprio conhecimento, ou seja, que eles têm que ser, digamos assim, menos arrogantes ou menos petulante, soberbos em relação àquilo que sabem, mas que vão voltar para encontrar pessoas quebradas e pessoas que precisam daquilo. E inclusive, e é uma percepção bem interessante que o Sandro trouxe aqui no nosso briefing, eles dizem que a primeira providência, Sandro, vai ser construir uma fábrica de espelhos. Por que uma fábrica de espelhos? Dose segura de crack. Na minha leitura, um contraponto às grandes telas. No começo do livro, a esposa do bombeiro, ela mora numa casa onde 3 paredes são grandes telas e ela quer a 4ª tela para ficar assistindo aquela realidade paralela onde ela se sente imersa e se sente bem feliz, portanto ela quer a 4ª tela. Inclusive a 4ª tela também já é emblemática, né? É onde ela vai fechar todo o ciclo dela e ela vai de fato estar completamente imersa na realidade paralela em que ela vive. Então ela vive num ambiente que ela está olhando todo o tempo aquela fantasia apresentada para ela. E espelho seria substituir essas grandes telas pela oportunidade de autocrítica, de se ver, de se olhar, de em vez de ficar olhando o que nos é apresentado, que cada um possa olhar para si para fazer autocrítica, para fazer uma percepção mais concreta da sua realidade. Parece que a fábrica de espelhos é um contraponto às grandes telas do início do livro. Ou seja, ao contrário do nosso diretor, editor, tudo que você puder imaginar. Temos esperança, Sandro? Temos esperança. A esperança está em provocar essa autocrítica e essa leitura crítica de realidade e de socio-realidade. Mas é isso, galera. Chegamos ao final do segundo episódio do Spoileristão. Eu sou o Breno Barata e estou aqui comigo, Renato Alves. E comigo, Sandro Borges. E sem ter o talento do meu amigo Renato Alves para fazer improvisos épicos, inspirados em Senhor dos Anéis, e sim, gente, é improviso. Cabe a mim, única e simplesmente, plagiar um personagem do Kurt Vonnegut no livro Sereias de Titã e dizer, falando de maneira pontual, adeus.